para a gente poder entender exatamente do que se trata o pitch, né? Primeiro a gente tem que entender esse conceito e vamos usar, né, uma terminologia bem simplificada, né? Estamos falando de uma comunicação que seja, pretenda-se como eficiente e que seja muito breve. É uma apresentação de uma ideia, né? De um tema, de um conteúdo. A origem dessa técnica de apresentação, ela tem relação com a indústria cinematográfica. Então, lá naquele contexto, né, dos empresários que aprovavam se um filme seria produzido realmente, né, é lá naquele cenário, né, que surge essa comunicação tão dinâmica, tão envolvente e também envolta numa lógica de uma narrativa. Então, produtores de Hollywood pensaram, né, começaram a praticar, a usar o pitch, né. Depois disso, a próxima apropriação dessa técnica de apresentação foi por parte das empresas, dos empresários, dos empreendedores e na lógica das startups, né? Dos comunicadores que divulgavam as startups. Então, nada melhor do que uma comunicação eficiente para conseguir vender um produto, né? Bom, essas são as origens, né, do pitch, né? Mas dentro dessa lógica das origens, também vale a pena a gente falar, né, o que significa essa palavra pitch. Então, pitch é uma expressão estrangeira, né? Ela é americana e ela significa o arremesso no jogo de beisebol, né? Então é aquela jogada perfeita que envia um lançamento muito rapidamente para que seja feito um ponto a partir de um arremesso. Esse é o pitch. E dentro do contexto acadêmico, né? Estamos falando, né, de mais uma apropriação, né? Então, o contexto acadêmico das instituições de pesquisa também passaram a se utilizar dessa estratégia de comunicação mais fluida. E alguns exemplos aqui nós podemos citar, né? Como é o caso das agências de fomento de pesquisa. Aqui no Rio de Janeiro nós temos alguns exemplos, que é o caso da FAPERJ e outros também. Mas algumas instituições, algumas agências de pesquisa, dentro de algumas áreas de conhecimento, né, já estão solicitando a elaboração de um pitch como uma parte do relatório final da apresentação dos resultados de todo o projeto de pesquisa que tenha sido desenvolvido, né? Nas universidades, também é possível que professores solicitem, né, trabalhos acadêmicos no formato de pitch. É bom que se lembre que, desde alguns anos atrás, né, alguns professores já solicitavam esse tipo de metodologia na apresentação dos resultados e das apreensões do conhecimento a respeito de uma disciplina. Estabelecimento do tempo, do prazo, né, do limite do tempo desse vídeo, já dão indícios que poderia ser um tipo de pitch, mas que os professores não necessariamente saberiam que isso seria um pitch. Então, sem saber exatamente que se trata de uma comunicação que já tem, né, um nome, os professores poderiam estar já solicitando, sem dar nome, né, se tratava de um pitch. Outro tipo de comunicação, também científica, que passou a se apropriar dessa técnica do pitch foi na apresentação de eventos. E também tem casos de alguns eventos solicitarem que, para que o trabalho seja apresentado, antes seja enviado um vídeo mostrando
algumas características sobre a pesquisa que se pretende apresentar no determinado evento, né? Outro exemplo aqui que nós podemos mostrar como uma ótima maneira de se utilizar o pitch é no caso das revisões. Então, mais recentemente nós tivemos um treinamento presencial com a Ana Carolina de Alencar e ela falou a respeito das revisões de escopo. E dentro da etapa, né, da apresentação dos resultados, Ana Carolina chega a citar que é possível apresentar os resultados de uma revisão de escopo de diversas maneiras, né? Essas maneiras elas podem adotar um tom criativo, né? Se utilizar de métodos inovadores e daí por diante. Ela citou como exemplos o caso da nuvem de palavras, citou também exemplo de tabelas, entre outros. Mas pergunto para vocês, por que então não utilizar o pitch? Se na lógica da apresentação dos resultados de uma revisão de escopo é possível se utilizar de métodos inovadores, então por que não utilizar um pitch? Bom, eis uma sugestão, né? O vídeo está aqui, quem quiser assistir, está entre os minutos 25 e 26, tá? Esse vídeo também está lá no canal BCN Review. Sugiro que vocês assistam. Bom, ainda falando sobre o pitch acadêmico, né, das novas utilizações do meio acadêmico, né, dessa técnica de apresentações, né, então a gente pode dizer que o uso do pitch ele passou a ser mais frequentemente considerado dentro das dinâmicas acadêmicas após a própria pandemia, né? Se a gente considerar que durante o período da pandemia, em que existia a regra sanitária de que as pessoas, os indivíduos, os trabalhadores deveriam estar confinados dentro de casa, né? As universidades não pararam de trabalhar. Os pesquisadores, por sua vez, também não pararam com suas pesquisas, né? Com as suas buscas em bases de dados, com o desenvolvimento de textos, argumentos e reflexões. Os funcionários de universidades também não pararam. E aí pensem vocês, de qual maneira foi mais explícita, né, a apresentação dos trabalhos que eram realizados durante o período da pandemia. Durante o período mais árduo da pandemia, em que era preciso lockdown. Bom, durante esse período em que foram feitos vários serviços em home office, dentro de suas casas, a apresentação dos resultados foram justamente por meio das redes sociais, por meio do uso das tecnologias de comunicação e também o uso da internet, né, da publicação pela internet. E nesse sentido, os trabalhos, né, os professores em busca de metodologias, né, mais práticas, né, na apresentação de seus trabalhos, de suas pesquisas, né, até mesmo nas disciplinas. Então, o pitch passou a ser identificado, né, como não apenas uma técnica de persuasão na venda de produtos e nas relações de negócios, né? Mas também passou a ser utilizado mais frequentemente após a pandemia, depois desse contato imenso, dessa imersão por meio das redes sociais e do uso da internet e das tecnologias, né, de informação. Então vejamos que o pitch é bom que não se confunda, né? O que é um pitch exatamente na sua essência, né? Então aqui eu vou falar sobre os tipos, né? Alguns tipos de pitch. Aqui eu não pretendo falar sobre o pitch elevator ou pitch deck. Quando se procura
na internet a respeito dos tipos de pitch, o que é um pitch, vocês irão se deparar com esses tipos de nomenclaturas. Mas não é disso que eu pretendo falar. O que eu pretendo dizer para vocês é que a expressão, né, do pitch, os tipos, né, as opções em que o pitch pode se manifestar, né, são de diversas formas. Bom, comecemos pela principal, né, que é a exposição oral. Então, entendam bem, um pitch não se trata de uma apresentação de PPT. Um pitch nos trata de um vídeo que tenha sido elaborado na plataforma Animaker ou na plataforma Powtoon ou em qualquer plataforma onde seja possível criar ou elaborar vídeos ou criar ou elaborar apresentações. Não, o pitch não é isso. O pitch é exatamente a elaboração mental, né, de um conteúdo, né, que se expressa e que deve ser desenvolvido antes de qualquer tentativa de criação de uma apresentação em um PPT, por exemplo. Então, antes de mexer na ferramenta, né, o indivíduo ou a indivídua precisa elaborar um roteiro, elaborar uma narrativa, uma explicação, pensar em tópicos, na construção de um conteúdo. E é disso que a gente está falando quando nos referimos ao pitch, né? Então, digamos que uma pessoa pode fazer a apresentação de um pitch sem nem mesmo utilizar uma apresentação qualquer, né? Então, ela pode apresentar o pitch simplesmente falando para uma plateia de um grupo de pessoas ou também falando para uma pessoa específica individualmente. Então, o pitch pode também ser uma exposição oral unicamente. Nesse segundo slide, nós podemos ver que o pitch não necessariamente precisa ser apenas, exclusivamente, uma exposição oral. Ele também pode ser uma exposição acrescentado, abrilhantado, podemos dizer assim, né, por um suporte. Então, nesse caso da imagem que está aqui no slide, temos uma palestrante e uma projeção, né, sendo exibida na parede de uma apresentação. Então, ela está apresentando, né, alguma coisa e também está apresentando o slide. Então, o pitch também pode se utilizar de uma apresentação em PPT, uma apresentação no Prezi, uma apresentação no Canva e, né, as diversas possibilidades, né? Aqui embaixo temos o vídeo do Steve Jobs. Esse vídeo foi filmado, né, numa apresentação histórica, né, revolucionária do Steve Jobs exatamente em 2007. Bom, Steve Jobs apresenta o seu trabalho, o iPhone. Essa apresentação ela se tornou icônica, né, porque ela está repleta de alguns elementos que são considerados como interessantíssimos numa apresentação de pitch, né? Então, ele mostra algumas imagens, né? Ele faz algumas falas impactantes, provocativas, e ele apresenta uma sequência, né? Ele conta uma historinha da evolução dos produtos tecnológicos que inspiraram e também levaram até a própria construção do iPhone. Ele mostra, né, que o iPhone também pode ser considerado a junção, né, desde várias mil músicas, como também o acesso à internet e a possibilidade de se comunicar com pessoas, de ter o velho telefone,
né? E também a possibilidade de utilizar a internet, mas sem utilizar os botões, né? Ele mostra os diversos tipos de concorrentes de telefones naquela ocasião que ofereciam já o acesso à internet e vários outros tipos de recursos, mas esses outros concorrentes usavam-se de teclados. O iPhone, ele foi justamente a evolução disso. Um telefone que tinha todos os recursos mais modernos, mas sem usar nem o teclado, nem o mouse. Foi o tipo de telefone em que você podia movimentar, né, os conteúdos, acionar todos os comandos tocando no próprio telefone. Foi o touchscreen. Não, sem caneta. Foi o touchscreen, em que a pessoa podia tocar, né? Bom, essa apresentação também está disponível, sugiro que vocês assistam, né? Mas pulemos para o próximo slide. O pitch ele também pode ser apresentado por meio de vídeos. Então, tem aqui o caso de um vídeo que ele foi criado com apresentações, né? Meu nome é Com ilustrações, com animações, né? Também temos o caso de um vídeo que foi criado especificamente, Você tem que fazer um vídeo, necessariamente com fazem a gravação. Então, esses tipos de vídeos também podem ser considerados pitch. Mas o que é preciso ficar bem claro que um pitch não são os suportes, e sim o conteúdo que será apresentado na essência desses suportes, tá bom? Bom, agora vamos para a prática. Comecemos com a prática, né? Como deve ser um pitch, né? Vamos introduzir, né, essa reflexão, né? Quais são as características de um pitch? Bom, o pitch, ele precisa ter uma linguagem flexível, uma linguagem mais fácil, mais simplificada. Não necessariamente no contexto acadêmico ele precisa ser uma linguagem informal. Quando falamos de uma linguagem informal, estamos falando dentro de um contexto, né? É uma linguagem informal no sentido de que não precisa ser uma linguagem tão eloquente, tão completa do jargão acadêmico, tão completa dos jargões específicos das áreas do conhecimento, né? De modo a tornar essa argumentação desinteressante. Então, enquanto há um tempo atrás era muito sedutor ver um acadêmico falando com todas as suas habilidades de comunicações adquiridas com aquele linguajar rebuscado, né? Hoje em dia a praticidade ela toma o lugar desse linguajar rebuscado, né? Então é mais interessante dentro da comunicação do pitch que seja feita uma comunicação mais próxima do informal, mais rápida, mais abreviada, né? E aí o segundo tópico trata-se disso, né? Que seja feita uma comunicação em tempo curto, uma exposição curta. Ninguém mais aguenta as exposições mais longas, mais demoradas. Essa comunicação precisa instigar a plateia. Quem está assistindo a essa apresentação precisa achar, perceber nessa comunicação algo de interessante. Bom, então vamos direto ao ponto, né? Vamos à metodologia. Essa metodologia, que fique bem claro, né? Em algum momento aqui mais próximo, em breve, apresentarei a capa do livro em que eu me baseio, né? É o livro do Brent Pinvidick.
Esse autor, ele é um diretor de cinema, tem toda essa experiência, bagagem na indústria do cinema e produziu um livro muito interessante que eu sugiro que todos leiam, tá? O pitch de 3 minutos. Estamos falando de uma comunicação tão breve que esse autor sugere que os pitches sejam elaborados no limite de 3 minutos. Mas consideremos que a comunicação acadêmica não necessariamente precisa ser feita em 3 minutos ou em 5 minutos, né? Vai depender do tipo de comunicação, do tipo de necessidade, né? E do tipo de conteúdo mesmo a ser apresentado, né? Da complexidade daquele conteúdo. Mas voltamos aqui para a metodologia e observemos que nessa ilustração de fundo tem alguns post-its pendurados em um quadro branco, né? E essa ilustração não está aqui à toa. O Brandt, ele sugere justamente isso, que um conteúdo seja dividido, segmentado exatamente dessa forma, que sejam escritas as palavras principais, fundamentais relacionadas com esse conteúdo em post-its, né, em papéis, né, em que sejam colocados esses papéis todos, né, anotados, né, quais são as características principais desse produto ou desse serviço, né. Então, a sugestão é essa, separar termos em tópicos. O próximo passo é apropriar-se, entender um método. Esse método também foi desenvolvido, pensado pelo Brandt, e ele tem essa identificação. É o método OCTC. No que consiste o método OCTC? Na verdade, trata-se de um acrônimo, né, para algumas perguntas. As perguntas são: primeira pergunta é: o que é isso? Segunda pergunta é como funciona? Terceira pergunta é com tem certeza? Quarta pergunta é de consegue fazer isso? Então são essas 4 perguntas que nós poderíamos chamar de 4 eixos, né? Também que vão nortear, né, a separação dessas expressões, essas palavras, desses conceitos, né, que nós tenhamos separados, que nós tenhamos anteriormente separado nos post-its, né. E aí segue a sequência, né, organizar esses termos, né, destacados de acordo com essa metodologia. Então, aqui a capa do livro do Brandt e Pinvidick, pitch de 3 minutos, fale menos e consiga mais em qualquer apresentação. Vamos lá para a gente entender como é que nós poderíamos transpor essa comunicação voltada para o marketing, voltada também para o ramo dos negócios, né? Ou mesmo para o ramo da indústria cinematográfica, né? Como é que a gente pode transpor essas perguntas, né? E também a todas as perguntas que vocês encontrarão no livro, né? Então, no livro do Brandt, ele faz um processo de, a partir dessas perguntas que nós vimos ali no OCTC, ele desmembra cada pergunta dessa em diversas outras perguntas, né? Mas são perguntas relacionadas com o ramo dos negócios. E como não estamos falando do ramo dos negócios, eu tentei traduzir essas perguntas para uma linguagem mais voltada para o ambiente acadêmico, né? Então, também não trouxe essas perguntas em formato interrogativo, mas sim sentenças. Então, de acordo com as primeiras letras do acrônimo OCTC, temos o O e o C. O O de o que é isso e o C de como funciona.
Então, dentro desse o que e como funciona, nós poderíamos pensar que poderíamos separar, né, as palavras, trazer as palavras de O e C aqui, para essa parte em que a gente tente pensar os conceitos, né? Tentemos pensar os objetivos específicos. Então, todo artigo, né, especialmente na área da saúde, ele terá essa parte, né, em que a gente, em que o pesquisador irá, né, o autor irá desmembrar quais são os objetivos específicos daquela pesquisa, né? Então, ali dentro dos objetivos específicos é possível retirar algumas palavras, né? Outra questão também é que dentro do o que é e como funciona, nós podemos pensar quais são os problemas que seriam resolvidos com essa ideia. Nós podemos pensar as lacunas que essa ideia poderia preencher, né? Essa ideia de pesquisa, né? E quantas pessoas esse tema de pesquisa, essa ideia de pesquisa também poderia contemplar. Então, um exemplo que eu posso utilizar aqui para ficar mais claro essa proposta de quantificar, né, poderia ser uma pesquisa que fosse relacionada, que fosse pensada para o público de pessoas com a doença de diabetes. Então, existem pesquisas, né, que mostram em qual nível, né, a sociedade brasileira está acometida da doença do diabetes, né? Então existe um acompanhamento, né, institucional que mostra essas informações, né? Então vocês têm como alcançar essas informações. Qual é a parcela da população brasileira, né, que está acometida com o problema da diabetes, né? Então, dado esse exemplo, dentro das pesquisas que vocês realizarem, vocês podem talvez pensar na possibilidade de mensurar, né, ou não. E qual que é também a vantagem, né, na solução desse problema? Se a gente considerar que todas as pesquisas elas estarão, né, dando uma grande volta em torno de um problema, né? Inicialmente será uma volta para fazer um olhar ampliado e ao final será apontado uma solução. Mas então, quais são as vantagens que a solução desse problema pode conseguir? Dito isso, passemos para a letra T, que trata-se da pergunta se tem certeza, né? Mas dentro dessa pergunta tem certeza, a gente pode trazer aqui algumas considerações, né? Bom, quais são as avaliações que essa pesquisa recebeu? Essa pesquisa foi bem avaliada? Essa pesquisa foi considerada algo que ainda não está completo, não está suficiente, né? Quais são as evidências que essa pesquisa já aponta, né? Quais são os dados que comprovam a credibilidade dessa pesquisa? Quais são os métodos? E aí, né, dentro do T, a gente pode ir buscar ali na metodologia dessa pesquisa, né? Quais são os métodos que essa pesquisa se utiliza para desenvolver, né, a toda a argumentação, né, a investigação. E como é que essa pesquisa ela poderia ser replicada de uma outra maneira, de modo a contemplar mais campos, mais público, né? Como ela poderia ser utilizada mais amplamente, que não especificamente nessa pesquisa específica. Enfim, qual é o valor dessa ideia? E só mesmo o próprio pesquisador é que vai conseguir quantificar o valor, né? Subjetivamente, né? Estamos falando de avaliações subjetivas, né?
Qual é o valor dessa pesquisa? O autor certamente saberá dizer qual é o valor. E aí vamos para a última letra, que trata-se da pergunta sobre se é possível, consegue fazer essa pesquisa realmente. Então, dentro dessa pesquisa, convertendo aqui para o linguajar acadêmico, né, quais são as responsabilidades nessa pesquisa, né? Quem são as pessoas, né, que estão envolvidas nessa pesquisa, né? E também qual é o tempo de execução, né? Em quanto tempo essa pesquisa foi desenvolvida, né? Qual foi o contexto de desenvolvimento dessa pesquisa? Essa pesquisa foi durante a pandemia de Covid-19? Essa pesquisa foi também desenvolvida no inverno, no verão, dentro de 6 meses? Qual foi o período, né, da execução dessa pesquisa? E aí, como desdobramento também o que até então já foi desenvolvido, quem foram os envolvidos nesse projeto, quem foi que executou especificamente essa pesquisa, né? Quando a gente está falando dos envolvidos no projeto, a gente também pode pensar na população que foi investigada, né? E as experiências dessa equipe, né? Quem são os profissionais que porventura podem também atuar em uma instituição de pesquisa, né? Ou então atuar em um hospital ou dentro de um contexto que esteja muito relacionado ou muito próximo daquele conjunto populacional que foi investigado, né? Então, isso tudo pode ser considerado como mostras, né? Que evidenciam, que certificam se é possível realmente realizar essa pesquisa, né? E agora, pensado em tudo isso, na separação daqueles termos que foram registrados, separados nos post-its, né? Esses termos, eu esqueci de dizer, mas esses termos, eles não têm um limite, né? Não necessariamente precisam ser 5, 10, 30, 40, vai depender do conteúdo, né? Vai depender do tema de pesquisa, né? E depois que foram separados esses post-its, né? Tentemos usar essa ilustração para a gente poder entender as etapas dessa metodologia, né? Então, tendo esses post-its todos separados em cima da mesa ou afixados em quadro branco, né? Depois, né? E também pensadas essas separações desses acrônimos do método OCTC, né? Como é que eu posso organizar esses post-its? Cada post-it desse, né? Cada papelzinho desse com uma palavra ou um termo ou conceito, aonde é que eu organizo esses post-its, né? Então, depois dessa separação, nós precisamos juntar, né, esses post-its, né? Depois que nós separamos todos esses post-its, nós iremos novamente juntá-los, mas dentro de uma conexão agregada de algum valor, né? Dentro de uma conexão com sentido, né? E aí o autor, o Brent, ele vai chamar essas conexões entre os post-its, né, como uma espécie de afirmações de valor, né? Então você pode combinar essas palavras, né, com como afirmações de valor, né? E é dessa maneira que nós criaremos esse roteiro curto, né, para essa apresentação do pitch. E esse roteiro foi baseado justamente nesses termos, né, dos post-its. Então, continuemos aqui também com algumas outras técnicas, né? Ao longo do livro, o Brand, ele não fala só sobre esse método OCTC. Na verdade, ele faz
uma explicação com muita riqueza de exemplos, né? Que eu não vou conseguir falar aqui agora, mas eu pincelei, escolhi algumas temáticas que são mais interessantes e que podem ser apropriadas para o ambiente acadêmico, né? E aí, nesse sentido, eu vou mostrar para vocês aqui algumas, né? Bom, contar uma história, né? Vamos pensar que todos nós certamente gostamos de ouvir boas histórias, né? É justamente para isso que nós geralmente convidamos amigos para nos encontrar com amigos, né? Então, para ouvir histórias, né? Nem sempre as histórias são tão boas, tão interessantes dos nossos amigos, mas por eles serem nossos amigos, nós aceitamos eles mesmo assim. Mas quando estamos em uma plateia para assistir uma palestra, ou seja, um treinamento, também é possível, ou apresentação de um trabalho, ou qualquer, né, a matéria, conteúdo que nós tenhamos que assistir profissionalmente falando, né, é bom que essa história ela seja muito bem contada, né, e que ela tenha algum tipo de destaque interessante que nos faça, que nos prenda na cadeira e que nos prenda também com atenção, né. Bom, dentro dessa lógica, né, vocês também encontrarão, né, muito na internet essa expressão storytelling, né, e que do inglês storytelling, nós podemos entender que é uma história dramatizada, é uma história que causa alguma emoção, algum sentimento, alguma identificação na plateia, né? Essa história ela pode ser motivacional, ela pode ser também sentimental, né? Por que não? Outro item também que pode ser acrescentado, né, como técnicas possíveis na apresentação de um pitch é você criar um gancho. E aí, nesse sentido, né, criar um gancho trata-se de você conseguir, digamos assim, retirar, né, dessa plateia ou de quem esteja ouvindo você falar algumas expressões, por exemplo, assim: nossa, que interessante, nossa, que legal. Então, se você estiver fazendo uma exposição e ao meio dessa exposição ou no início dessa exposição, você ouvir isso já é um grande começo. Você está começando e você está trilhando por um caminho muito bom, né, nessa exposição. Mas quando você for montar a sua exposição, pense nisso de uma maneira muito esquematizada, né? Tente pensar qual será a expressão, qual será o conteúdo que você irá acrescentar no seu pitch, que irá despertar isso no público, né? Bom, o retorno constante. O retorno constante é você conseguir, né, no início da sua apresentação, você seja contar uma história, seja fazer uma associação, ou falar alguma coisa, ou utilizar-se de algum gancho, né, em que você consiga, ao longo da sua apresentação, você retornar a essa informação lá inicial. Então, se você conseguir fazer isso, você, de uma certa maneira, você estará confirmando ao longo da sua apresentação o que você começou falando. E isso é bom, isso é positivo, porque você está também validando. Ao invés de você se contradizer ao longo da apresentação, você está validando o que você já disse. Então é bom esse retorno constante a alguma informação inicial, tá? Bom, ditas algumas dicas, né, que constam no livro do Brand, mas que também são replicadas em alguns vídeos na internet, né? Eu vou apresentar aqui muito rapidamente, né,
um esboço de como poderia ser construída, né, o passo a passo da construção dessa metodologia OCTC, né? E aí, nesse sentido, eu escolhi um título de uma dissertação que eu me identifiquei, que eu achei muito interessante, né, por uma razão pessoal, né, talvez seja por eu morar em Nova Iguaçu, né, eu me interessei por esse tema de pesquisa e trouxe aqui como exemplo. Então, o tema é um título um pouco longo, né, e ele se trata, né, da promoção e fortalecimento da segurança alimentar e nutricional no assentamento de reforma agrária de Campo Alegre, localizado no município de Nova Iguaçu, em face da pandemia de Covid. Bom, esse é o título de uma dissertação, né? E, brevemente falando, foi uma nutricionista que fez uma defesa de mestrado, né? Uma pesquisa de mestrado, onde ela desenvolveu uma cartilha em que ela orientava, educava, capacitava os agricultores rurais dessa localidade durante o período da Covid-19 e ela possibilitou para essa comunidade de agricultores que eles conseguissem dar um tempo útil maior àqueles alimentos que eles produziam, por meio das técnicas, das regras sanitárias, né, do conhecimento da preservação, né, da segurança alimentar, ela conseguiu permitir que esses agricultores pudessem ter renda durante a pandemia, que eles aprendessem, mesmo que fosse distante, por capacitações virtuais, né, e que eles tivessem um aprendizado muito lucrativo para eles e para toda a população que também pôde adquirir esses alimentos, ser abastecida por esses alimentos, né? Enfim, como é que poderia ser iniciado, né, a elaboração de um pitch sobre sobre essa dissertação, sobre essa pesquisa? Bom, lembra da técnica eu errei, né? OCT e seria o C aqui, né? Pois bem, então são essas 4 perguntas, né? São esses 4 eixos, né? Então, o que poderia ser feito, né, seria a construção, né, anotação em post-it de alguns termos, né, relacionados a essa pesquisa, né, pincelados, né, retirados desse tema de pesquisa. Depois de separados esses post-its, né, essas palavras, né, essas palavras elas poderiam ser organizadas da seguinte maneira, né? Eu separei alguns desses post-its e coloquei aqui, né, dentro do o que é isso, né? Eu coloquei aqui algumas, né? Dentro do segundo eixo de como funciona, coloquei outros 2. Dentro do eixo de tem certeza, coloquei aqui outros, né? E dentro do eixo de consegue fazer, coloquei um último. É lógico que esse tema, ele inspira, né, o desenvolvimento de muito mais contextos, muitos mais temas, palavras, né? E aqui eu estou apenas exibindo como é que poderia ser feito esse processo, essa metodologia, tá certo? E depois de separadas essas palavras, né, o que a gente poderia fazer por exemplo, o termo capacitação de agricultores, que está aqui no primeiro eixo, né, na primeira letra, na primeira pergunta, ela poderia tornar-se em uma frase com sentido por parte de quem apresentasse esse pitch. Eu capacitei agricultores rurais. Então, a expressão capacitação de agricultores, ela se tornaria uma expressão, uma frase, né?
uma oração curta, mas de uma maneira mais, uma comunicação mais interessante. Então, ela poderia traduzir dessa maneira: eu capacitei agricultores rurais, né? Eu fiz isso, eu fiz outras atividades também. Pois bem, mostrei aqui para vocês um exemplo de como poderia ser desenvolvida, né? E essa na prática, né? Muito rapidamente, logicamente, mas foi uma tentativa de mostrar como poderia ser desenvolvido na prática. Bom, não foi só o Brent Penvidick que desenvolveu, né, que escreveu um livro acerca do pitch, né? Outros autores ou autoras também escreveram. E baseados nessas outras obras é que eu vou trazer para vocês aqui também algumas outras contribuições, outras dicas, né? E aí o outro livro que eu consultei foi escrito pelo Edson Mackenzie, né? Ele escreveu o livro Pitch Perfeito. Também tem essa pegada dos negócios, né? Das startups, né? Ele introduz o livro, começa o livro explicando o que é uma startup, né? Startup. Mas ao longo da sua explicação, né, das suas argumentações a respeito de como construir um pitch, ele propõe que sejam utilizados técnicas desenvolvidas pela programação neurolinguística. E entre as técnicas da programação neurolinguística, existe a técnica do rapport. Então, para quem não sabe o que é o rapport, vale a pena consultar, pesquisar, né? Mas, abreviadamente, eu vou dizer que para vocês que é uma maneira, né? Uma técnica em que uma pessoa tente despertar, né, o interesse, né, tente descobrir em uma outra pessoa o que poderia causar uma certa simpatia, né? Então, assim, se você tem que ou sente necessidade de se aproximar de uma pessoa, você tem que tentar cativar essa pessoa. E como é que você consegue cativar essa pessoa? É bom que você descubra quais são os interesses dessa pessoa. E aí, dessa maneira, se você se comportar, se gesticular, se você falar, né, ou se comunicar da maneira mais adequada que poderia conquistar algum tipo de afeição dessa outra pessoa por você, então, nesse sentido, você está praticando o rapport, né? Então, procurem saber um pouco mais sobre o rapport, tá? O Mackenzie, a Mackenzie, né, ele também trabalha, né, quer dizer, ele também propõe que seja trabalhado na construção de um pitch, né, que seja pensado também os gatilhos mentais. Como é que a gente pode descobrir quais são os gatilhos mentais de uma plateia se a gente não estudou a respeito dessa plateia? Então, primeiramente, lógico, é preciso estudar, né, e pensar, se programar, né, se preparar para saber quem será essa plateia que irá assistir a sua apresentação, né? Então, se você pretende fazer uma palestra, uma exposição de pitch, então, primeiramente, procure saber quem é que assistirá ao seu pitch, quem são as pessoas. Se o público é de um grupo, se o público é de uma pessoa só, procure saber quem são, né? Ou quem é. E aí, sabendo quem são essas pessoas, procure também descobrir o que poderia despertar alguma emoção nessa pessoa. E aí, se utiliza desses gatilhos. O Mackenzie, ele também desenvolve no livro dele uma outra técnica, né, que ele chama de PIRI. É um acrônimo também para planejamento, interesse, reação e engajamento. Então são essas palavras, né, que ele desenvolve melhor no livro, logicamente, né, como é que seria, né, pensar
fazer uma apresentação com planejamento, como seria fazer uma apresentação que desperte interesse na plateia e que também desperte uma reação positiva, logicamente, e o engajamento, né, das pessoas a partir do que você está apresentando. Outra técnica que ele também propõe é a técnica Moscou. Essa técnica é um acrônimo, né, das letras M, S, C, W, né? Na verdade, ele se utiliza da expressão, das expressões em inglês, né? Então, seria o M de must have, o O fica ali mesmo para dar uma sonoridade, né? Mas aí ele segue para a letra S de should have, para a letra C de could have, para a letra O, que também é sonoridade, né? E para a letra W, que é won't have. Então, nesse sentido, ele propõe que ao criar uma apresentação de pitch, né, um conteúdo de pitch, as pessoas pensem sobre o que tem que ter, o que poderia ter, o que deveria ter e o que não deveria ter. Então, ele desenvolve melhor lá no livro, né? Mas eu coloco aqui para vocês também algumas. Aqui eu apresento para vocês a identificação do Mackenzie, para vocês também seguirem, né, esse palestrante que também divulga algumas informações, né, nas suas redes sociais, e se possível ler o livro seria uma ótima ajuda para vocês, tá? Outras dicas que são muito relevantes, tá, né, dentro da construção de um pitch, está o livro da Juliana Albanese. A Juliana, ela escreveu um livro, o livro é Pitch, 3 minutos para comunicar e vender. Ela também tem essa pegada empreendedora, mas ela trata o assunto de uma maneira muito especial. A Juliana, inclusive, ela diz que o pitch, ele não necessariamente é algo comercial, mas ele também precisa ser entendido como uma proposta de comunicação social. É uma comunicação que pode ser utilizada pelos comunicadores que queiram trazer um tema social, né? E aí eu coloco aqui alguns pontos, né? Mas antes de falar sobre esses pontos, né? Eu gostaria de lembrar de um episódio que ela narra no livro e que eu acho que vai fazer a gente pensar um pouco, né? Eu não coloquei como tópico, mas eu lembrei agora. A Juliana, quando ela fala que o pitch ele é uma comunicação que também pode ser uma comunicação utilizada pelo social, né? Ela exemplifica o caso em que na família dela, né, alguém, um ente querido, ficou doente com uma doença daquelas que castigam muito a pessoa, né? E na primeira comunicação com o médico ele se utilizou de uma explicação técnica, uma argumentação para a família, né, colocando a par de todos os riscos, de todos os problemas que viriam, que esse paciente passaria a ter, a sentir, a sofrer, né? E a comunicação ela foi tão técnica, foi tão rebuscada, tão recheada de termos, né, científicos, termos da literatura médica, que causou um sofrimento e um sentimento de insatisfação, né, pela família, pelo próprio paciente. Imediatamente, esse paciente e a família buscou uma segunda opinião, né? Logicamente, esse paciente ele já sabia tudo que ele precisava saber, ele já tinha ouvido, né, as orientações médicas,
mas ele precisou ouvir uma segunda opinião. Nessa segunda opinião, esse paciente e essa família também já sabiam, né, ou aquelas informações. E eles estariam ouvindo essas informações pela segunda vez. Só que a maneira como esse outro médico, esse outro profissional apresentou as mesmas informações, ela foi de uma maneira tão social, digamos assim, né? Uma comunicação tão próxima do que esses pacientes, do que esses familiares queriam, né? Ouvir, e que eles preferiram, sem dúvida, essa segunda opinião médica. Eles se sentiram mais seguros, mais confortáveis e se sentiram mais identificados com essa segunda a comunicação médica. Então, estou falando desse exemplo porque o pitch é isso. Trata-se de uma comunicação. Ela pode ser uma comunicação acadêmica, uma comunicação científica. Mas se essa comunicação for feita de uma maneira que ela se pretenda ser mais efetiva para o que essa plateia quer ouvir, como essa plateia quer ouvir, logicamente essa comunicação será mais aceita do que outros tipos de comunicação. Então, agora eu vou me ater aos tópicos aqui. Então, a Juliana, ela fala que quando a gente vai fazer um pitch, né, quando nós pretendemos elaborar um pitch, né, nós precisamos pensar no que essa plateia quer ouvir, né. Eu acho que o exemplo que eu já dei inicialmente também está relacionado com esse tópico, né. Mas um outro exemplo que ela dá é o seguinte, e que faz mais sentido, né, para a gente entender esse primeiro tópico. Ela diz que um político, né, dentro de uma campanha, por exemplo, ele certamente vai dar atenção para uma pessoa, um eleitor, que fale o que ele quer ouvir. Então, se aparecer um eleitor que diga para ele que nossa, eu concordo com o seu programa de governo, com as suas ideias, com a sua ideologia, o que você está propondo, certamente esse eleitor ele receberá mais atenção desse político. E aí pensemos numa outra possibilidade. Se chegar um eleitor, né, e que diga que é contra o que esse político se propõe a desenvolver, vocês acham que esse político dará atenção a esse outro eleitor? Não, ele dará atenção ao primeiro, né? Então, assim, pensando nessa lógica, é que é preciso construir essa argumentação no pitch. Precisa a gente pensar no que essa plateia quer ouvir, né? Bom, passemos para o segundo tópico, que é a expressão que a Juliana utiliza, né? Que histórias são os dados com alma. Então, ela quer dizer o seguinte, que os dados em si, né, as informações técnicas, elas são informações. E aí uma história, segundo a Juliana, né, uma história com uma narrativa, com um enredo, com uma boa construção, né, com um bom roteiro, né, ela é justamente isso. São os dados, né, com alma. Se a gente parar para pensar, faz muito sentido nisso, nessa afirmação, né? E que as pessoas, né, em todas elas, né, todas as pessoas, elas reagem muito bem às histórias, né? Então nós temos esse apelo a uma identificação mais próxima, mais apurada, né? Menos técnica. Nós temos uma identificação melhor com informações que sejam menos técnicas, né? Outra questão que a Juliana também traz é que, bom, eu acho que eu falei um pouco sobre isso no início, mas eu acho bom retomar porque a Juliana ela trabalha muito bem nisso.
Nós estamos na sociedade em que as pessoas estão o tempo todo mesmo, né? Acessando telas, o tempo todo acessando muitas informações. Então elas são o tempo todo muito atordoadas por informações. As informações são cada vez mais rápidas, né? Então, as redes sociais foi dando essa dosagem muito grande de informação para as pessoas, foi diminuindo cada vez mais o tempo dessas informações. Então, como exemplo, nós podemos utilizar, né, os vídeos curtos, os shorts no YouTube, os TikToks, né? Os Snapchats, e são por aí vai, né? O próprio Twitter, com informações que se resumem em caracteres. Então, toda essa comunicação tão acelerada, tão curta, tão abreviada, vai nos tornando pessoas muito pouco tolerantes a exposições muito longas. Então, apresentar o resultado de uma pesquisa, apresentar um trabalho, apresentar qualquer coisa que seja por muito tempo, certamente perderá a atenção dessa plateia. Então nós precisamos estar o tempo todo atentos a isso. Quanto menor, né, a exposição, mais chances ela tem de ser realmente apreciada e acompanhada com atenção, tá? Vejamos, temos outras dicas por esse excelente palestrante. Ele se chama André Arcas, ele tem um canal no YouTube, são vídeos muito bons que explicam com uma sagacidade muito grande, né? Como construir um pitch, algumas metodologias, né? Ele também tem as redes sociais, né? Ele é um palestrante especializado na construção de palestras e ele também dá dicas a respeito da construção de slides. Então, sugiro que consultem também, né, os vídeos do André Arcas, as explicações dele, porque ajudarão bastante vocês na construção de um pitch melhor, tá? Dito isso, acho que a palestra, acho que a apresentação e exposição sobre pitch está concluída. Aqui estão as referências bibliográficas, as principais, né, que eu acessei para poder construir esse vídeo com explicações sumarizadas, muito abreviadas a respeito da construção de um pitch acadêmico, né? Lógico que essas obras elas estão voltadas para uma comunicação efetivamente comercial, né? Do ramo dos negócios, das startups, mas certamente serão obras que ajudarão vocês a despertar uma sagacidade maior na construção dos pitches de vocês. E essa a apresentação que eu faço hoje é no sentido de converter, né, e converter essa linguagem do ramo dos negócios, mas para a comunicação científica, né? Então espero que eu tenha conseguido fazer isso, né, ou pelo menos me aproximado do meu objetivo. Agradeço bastante a atenção e consultem também, né, algumas informações que nós iremos disponibilizar nas redes sociais do letramento informacional, tá? Agradeço a atenção.